Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Os primeiros a entrarem sempre são aqueles que fazem os testes com a gente. Estão ouvindo bem? Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Murilo? Murilo, Penha, Polonini, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Cássius, você não vai fugir de mim não, também quero fazer uma live com você. Tá me ouvindo? Ó, a Sueli entrou, quase que passou despercebido, Sueli. Sérgio, Bárbara, deixa eu te chamar aqui, Sueli. Acho que eu chamei direitinho. Olá, boa tarde. Ei, Suelen, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Olha, gente, eu já era uma admiradora dela desde a época da OAB, que ela mandava bem pra caramba lá. Ela, Cassinha, uma galera muito legal lá, né, Suelen? E É agora, com essa verdade. pandemia, eu fui olhando a rede social dela, toda bonita. Eu falei, ai, quero uma igual a ela. Ela tá mandando Poxa, muito obrigada. bem. Eu fico Obrigada. muito, muito feliz de ver você bombando, assim, tá trazendo muita informação importante, não é? É muito Obrigada. conteúdo, porque o interessante da gente, que a advocacia a gente foi jogado para o meio virtual, e a gente está passando tanto conteúdo que, às vezes, você que tem os clientes mais da área de consumo, as pessoas que têm mais tributário, e aí as pessoas, o cidadão de forma geral está recebendo tanto conteúdo que antes não tinha na rede. Não tinha. Isso. E eu quero primeiro te parabenizar, porque a sua página no Instagram tá demais. Os Poxa, conteúdos estão obrigada. demais. Eu Obrigada. não deixo um dia de chegar lá. Eu acho que você está percebendo. Todo dia eu curto mesmo, porque a forma de informação também é muito legal, é muito transparente, direta, fácil, que é o importante, porque o consumidor ele não entende de direito. Não é o empresário que já entende um pouco, não. É o consumidor que não entende direito. É E você está verdade. fazendo uma função social muito legal, Suelen. Parabéns. Poxa, obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Deixa eu só consertar aqui para eu ficar um pouquinho mais alta. Aí. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Eu acho que a gente tem esse papel, né, de levar a informação de uma maneira muito clara, porque essa pandemia, eu acho que fez uma coisa com todo mundo, colocou todo mundo na mesma situação, que a gente está tendo que mergulhar no mundo digital, talvez adiantar de 5 a 10 anos o que a gente não faria. Quando a gente pensou que a gente ia fazer reuniões online, sessão online no tribunal. Então, assim, tá todo mundo tendo que conhecer esse mundo, né? E principalmente a gente está tendo que cada dia mais ter uma fala mais adequada, porque as pessoas, os consumidores, estão cada vez mais ouvindo e assistindo. Né? Então, assim, Sim, o juridiquês ele passou a ter um espaço mais diferenciado, justamente porque as pessoas estão nos ouvindo mais. Então a gente tem essa obrigação de ter uma linguagem mais clara e mais acessível, né? E é muito importante porque está todo mundo precisando de informação nesse momento, né? E Sueli, está agradeço todo mundo também, admiro muito o seu precisando, trabalho. está todo mundo precisando e está todo mundo conectado, Exatamente. né? E eu falo assim, Sueli, o direito do consumidor, por exemplo, é um direito universal. Porque, olha bem, um trabalhador, nem todo o direito do trabalho, nem todo mundo é trabalhador, nem todo mundo tem CLT, tem um monte de gente que emprega. Então, são coisas diferentes. Tem muita gente que tem emprego e também tem o trabalho, mas não tá regido por aquelas normas. Enfim, tem outro mundo. Nem Exatamente. todo mundo precisa do direito tributário, mas o Exatamente. do consumidor, absolutamente todo mundo é consumidor. Mas isso eu falo desde o início, assim, né? Eu falo assim, gente, na faculdade a gente se apaixona pelo direito penal. Nossa, aqueles crimes, aquelas coisas, é tudo tão mirabolante, tão envolvente. Depois a gente se apaixona pelo direito de família, sucessões. E o direito do consumidor é uma matéria pequenininha que estava no início, agora está no final, para quem já está com TCC, aquele monte de coisa. Então, às vezes, a gente não dá tanta importância. Só que, assim, eu digo sem medo de errar.
o direito penal, embora ele seja apaixonante, tem gente que vai ver na faculdade e nunca mais vai ter contato. Tributário, mesma coisa, empresarial, mesma coisa. Mas o direito constitucional, o direito civil e o direito do consumidor, todas as pessoas, desde que nasce até a hora da morte. Porque você precisa comprar um caixão e é uma relação de consumo. Então, assim, é tão importante falar sobre o direito do consumidor, né? E aqui eu tomo até uma liberdade que eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto de falar direito do consumidor. Eu gosto de falar sobre direito do consumo. Porque é o direito que está relacionado ao consumo, né? São direitos e deveres inerentes. E também a gente aproximar as partes. Porque tem muito fornecedor que fala assim: eu não quero saber desse negócio de direito do consumidor, não, porque não tem nada de bom para mim ali, só tem obrigação. Olha o nome, né? Então, já que a gente fala tanto de inclusão, de necessidade de mudar a nomenclatura para a gente conseguir abraçar mais coisas, eu acho interessante também a gente falar sobre isso, né? Porque tem muito direito do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor também. Pessoal, assim, o meu convite para a Suelen foi exatamente esse. Existe muito direito do consumidor, mas existe ainda realmente a proteção do fornecedor. E é inerente à minha advocacia ser advogada de fornecedor. Mas eu tenho um grande orgulho de, a partir de uns 5 anos para cá, eu ter implantado realmente medidas alternativas e prioritárias de mediação e conciliação. Eu sou advogada de concessionária, de telecom, de empresas de fornecedores de granito, enfim, mas poucos são os processos que vão para a justiça comum, para o juizado, porque eu procuro o consumidor, lá no PROCON a gente procura com o consumidor fazer um ajuste, ressarcir logo o que tem que ressarcir. Eu não fico tampando o olho de empresário, que não acontece. Erros acontecem, empresas erram, os procedimentos, com todo compliance, erra, o funcionário erra e causam prejuízo, não causam. Às vezes vem um pedido muito extraordinário e eu consigo convencer o advogado da outra parte que não é por ali, que tem um caminho aqui no meio, que dá para seguir, que o consumidor também vai ficar esperando 10 anos uma solução que às vezes é justamente a solução que a gente está propondo. Então, eu acho que o conjunto tem tem reconhecido esse novo sistema, que não é um confronto, são conflitos que existem e que são totalmente viáveis a solução de forma mais amigável e que o consumidor já toque sua vida e o fornecedor toque sua vida também. Sim. Posso fazer 2 observações diante do que você falou, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o direito do consumidor, o direito do consumo, ele abrange todas as pessoas, né? E eu acho que a gente comete um erro muito grande, em sendo fornecedor, não como consumidor, como fornecedor. Se você está vendendo alguma coisa, e como advogado e advogada, pelo seguinte: a gente acaba distanciando muito essas 2 partes. Só que todos nós somos consumidores. Esses dias eu estava conversando com alguns fornecedores, eu falei assim: gente, o bom senso norteia tudo, inclusive a lei. Inclusive a legislação. Porque primeiro a gente tem os costumes de uma sociedade, depois vira lei. A lei vem depois. A lei que vem antes, ela é contra-majoritária, ela vira piada e não dá certo. Né? A lei do sal da mesa prova isso pra gente. As pessoas penduraram no teto e virou meme. Sim. Né? Então, assim, porque não é do nosso costume, não é assim que faz. A gente tem que entender também como que a sociedade funciona. E aí você falou uma coisa, eu trouxe um dado aqui muito interessante. De acordo com o Sebrae, 99,1% das empresas no Brasil são pequenas empresas. 99%. 12 milhões de negócios e 8 milhões são MEI. Isso diz muito para a gente começar a falar sobre consumo. Por quê? Eu estou falando que 90% dos fornecedores no Brasil são empresas familiares, são empreendedores individuais, são pequenas empresas, são ME, são limitadas. Então, é muito provável que não haja informação clara e adequada para ele também. Então, porque da mesma maneira que a gente tem que levar informação clara e adequada para o consumidor, essa informação clara e adequada também tem que chegar para o fornecedor, que é exatamente isso que você falou.
Erros acontecem. Atos ilícitos também acontecem. Propaganda enganosa também acontece. Propaganda abusiva também acontece. Venda casada. Mas eu acho tudo isso acontece. Cabe ao advogado estar lá do lado do empresário e falar assim, olha, você não pode fazer isso não. Exatamente. Né? Por quê? Porque a gente vê isso, o judiciário vê isso. Então, assim, a gente precisa se entender primeiro como consumidor. Aí eu tava conversando com os fornecedores e falei assim, gente, todo mundo é fornecedor, todo mundo é consumidor, desculpa. Então, se eu perguntar aqui para você agora, Érica, pensa em uma empresa que você teve decepção do início ao fim da compra. Não chegou no dia que foi combinado, veio em duplicidade no cartão de crédito, você tentou falar, não conseguiu, você tentou cancelar, não conseguiu. Você vai ter pelo menos umas 2 situações. Agora, pensa numa situação que foi excepcional, chegou antes, chegou ainda um brinde, um cupom de desconto, foi maravilhoso. Verdade. Entendeu? Então, assim, antes de pensar que você é fornecedor, pensa você como consumidor, que tipo de experiência você valoriza. E isso também direciona muito o nosso olhar na advocacia. Tanto para a empresa quanto para o fornecedor. Com certeza. Por exemplo, as pessoas gostam muito de ver casos reais, né? Como eu sou advogada de concessionária, lá no começo, há 12, 13 anos atrás, a gente brigava por tudo. E era a nossa cultura. Era a cultura do advogado. Deixar o processo ir. Hoje, Sueli, chega uma citação. Primeiro que eu sei quem é o problema que foi para o judiciário, tá? Porque eu já tratei desde a mecânica, desde o pessoal do serviço, eu já estou tratando com eles, olha, faz isso, olha, faz aquilo, para tentar não ir para o judicial. Então, quando não tem solução dentro da compliance, vai para o judicial. Quando vai para o judicial, eu sei qual é aquele caso. Eu já até, às vezes, já conversei com o cliente lá dentro da concessionária. E daí a gente vai para o judicial. Então, o empresário, assim, uma dica que eu deixo para quem trabalha com consumo, tanto pelo consumidor quanto para lá do empresarial. O empresário, ele vê número. Eu sempre falo isso. Ele vê número. Ele não vê um processo como um ego. O empresário que vê como ego, quer vencer por ego, ele está fadado a ter prejuízo. Porque é fácil. Hoje a gente tem eu vou dar um exemplo, tá, Sueli? Assim, para mostrar qual é o nosso papel nessa relação que às vezes parece ser tão antagônica e a gente tem um caminho, sempre vai ter um caminho. Uma caminhonete vale 100 mil reais. Entrou, saiu, 2 meses, 3 meses, entra, sai na concessionária e o cara reclama, o cara não está satisfeito com a caminhonete. Enfim, não tá, ele é um bom cliente, a gente vê que ele tem um histórico dentro da concessionária, a família dele tem um histórico dentro da concessionária, ele é cliente do serviço também da concessionária. Ou seja, a gente pega aquele arcabouço e mostra para o empresário, olha, ele não está satisfeito com a caminhonete e está dando um problema aqui que realmente não é garantia, mas olha... Aí você vê assim, mas aí ele está pedindo dano moral de 50 mil. Mas calma, vamos conversar com ele? Porque um dos pedidos é a troca da caminhonete. Você vai trocar a caminhonete, você vai pegar a caminhonete de volta, você vai vender a caminhonete de novo. E vamos ver o que vai sobrar ali de valor. Não é mais 150 mil. Aí então, a gente mostra que se a gente fechar um acordo naquele dia ali, olha, esquece dano moral, eu vou te trocar uma caminhonete nova, a concessionária vai pegar a caminhonete, vai vender a caminhonete. E o resquício ali, Sueli, é coisa de 5 mil, 6 mil. Que a concessionária vai absorver e mesmo assim, depois que ela vende o carro, aquele comprador da caminhonete vai ser o cliente também da concessionária, porque vai levar o veículo. Então, se você mostrar em número, aquele conflito do consumo, ele se torna um caminho para você fidelizar fidelizar 2, manter o seu serviço, manter o bom nome e não ter mais os 150 mil de backup que você pode estar jogando lá para frente. Aquele risco some. Sim. Então, a postura do advogado é muito importante. Sim. E tem uma questão muito relevante também do consumo, que é o seguinte. A maneira da gente consumir mudou muito nas décadas. Mudou muito. Hoje em dia ninguém vende produto. As pessoas vendem sonho, status,
prazer. É isso que as pessoas vendem, né? Na propaganda da Coca-Cola, você não vê mais o refrigerante. É um almoço domingo, almoço de família feliz no domingo. É isso que ela proporciona. É Né? Então, verdade. assim, ninguém não é mais compre isso, compre. Não é. Na maioria das vezes, os comerciais nem apresentam os produtos, né? Apresentam como aquele produto pode tornar a sua vida mais feliz. E isso diz muito também do que o consumidor espera da relação de consumo. E é exatamente isso que você falou. Os fornecedores precisam entender isso, porque às vezes a troca ela já é suficiente. Aquela má prestação de serviço, quando foi na loja, eu fui mal atendida, eu fui, sabe, quase me colocou pro lado de fora, eu voltei lá de novo. Então, assim, ele quer ser valorizado. E o dano moral, às vezes, né? O Cleilton, que está aqui nos assistindo, ele fala muito disso em relação a ações trabalhistas. Outra São fera, né? sentimentais, envolve sentimento. O brasileiro quer, eu quero botar na justiça, eu quero ir lá olhar para a cara dele na frente do juiz. Nós somos assim. Entendeu? Então, quando a gente não perceber que a relação de consumo também possui esse calor, possui isso, Sim. e a partir disso transformar em número, a gente vai ter muita dificuldade, a gente vai continuar abarrotando o judiciário de ações que os dois lados sabem que não vai dar em nada, é um jogo de Exato. perde-perde danado. Perde, perde. Entendeu? Que poderiam ser negociados de uma maneira muito simples, mas aí também fica uma grande crítica que eu tenho em relação ao nosso poder de negociação, que na maioria das vezes é péssimo. Quantas vezes a gente senta para conversar com outro colega e fala assim, olha, eu estou disposto a conversar, mas as minhas condições são essas. Se não for assim, não tem nem conversa. Ah, Que então não negociação é. é essa? É isso, Ellen. Então não é nem poder de negociação, é a técnica que às vezes muita gente não encontra num colega uma disposição de solucionar. Porque ele, aliás, muita parte uma grande parte da advocacia ainda pensa que só ganha dinheiro no judicial. A verdade é essa. Né? Isso é verdade. E você tem que mostrar para ele que a gente vende tempo. Eu repito isso sempre quando eu converso com meus colegas mais novos e até mais velhos que também não conseguem se adequar a esse pensamento. A gente vende tempo. Eu prefiro ganhar R$3.000 fazendo três reuniões e resolvendo do que ganhar R$15.000 num processo de 10 anos. É só você fazer faz o seu cálculo de tempo. Quantas audiências, reuniões, perícias você vai ter que acompanhar? Quantas horas aquele processo vai te tirar e divide pelos 15 mil? Exatamente. E tem uma questão também, assim, né, dessa relação de consumo, é que o judiciário, ele tem várias maneiras de interpretar a mesma situação. Então, isso também tem que ser considerado pelo advogado, em todas as áreas, isso tem que ser considerado, porque é assim que você se molda um acordo também. Porque assim, Érica, a realidade, se eu tenho jurisprudência completamente favorável a mim, a chance de eu fazer um acordo diferente daquilo é muito pequena, tem que ser um negócio extremamente vantajoso. Sim. Então, assim, as partes têm que aprender a negociar, mas também tem que saber direcionar. E esse direcionamento é tanto para esse lado do que é majoritário, mas também para o que não é majoritário. A gente vê decisões muito conflituosas. E tem uma questão muito relevante também, que é o seguinte. De vez em quando eu faço enquete no meu Instagram, perguntando para as pessoas se elas querem que a autonomia de vontade dela seja respeitada ou se ela quer que o Estado imponha. E quase 100% das pessoas falam, eu quero decidir. Eu quero decidir. Aí eu pergunto assim, mas em todas as áreas? A pessoa fala, em todas as áreas. Bom, isso eu vejo duas incongruências. Primeiro, a gente tem uma necessidade absurda de produzir lei. Tem que ter lei. Tem que ter uma lei falando isso. Tem que ter uma lei falando isso. Sendo que o bom senso e os nossos costumes já devem nos nortear há muito tempo. Segundo, que quando a gente traz essa autonomia de vontade, esse respeito da autonomia de vontade para o direito do consumidor, ele não tem espaço. Sabe por quê? Porque não, eu quero negociar, eu vou fazer, eu quero fazer dessa forma. Só que depois a gente se socorre ao judiciário porque não era tão daquela forma. Porque eu não sabia exatamente dos riscos que eu corria. Ou então eu sabia, mas agora eu não aceito. É porque o consumidor, a parte de uma forma geral,
ela não entende que se fizer conciliação, se a gente fizer uma, duas reuniões, tratar com parcimônia, tratar com tranquilidade e resolver a questão, a solução vai ser satisfatória para os dois. Os dois chegaram à solução. Uma parte e a outra. As duas vontades estão sendo respeitadas, encontrando um caminho para que os dois saiam satisfeitos. Não completamente do jeito imaginário que cada parte sustentaria, sim, mas de uma forma mais pacífica. E quando vai para o judiciário, e eu sempre mostro isso, nós estamos terceirizando. E a terceirização é uma pessoa que não está dentro do seu problema, nem dentro do problema do outro. Vai ser simplesmente um papel que eles vão ler e vai saber se quem tem razão ou não tem. Não importa se você está vestido de amarelo, se você doeu sua canela por causa daquilo, se sua filha ficou triste por causa daquilo. É aquilo que está no papel. Então, você está terceirizando uma coisa que a gente ainda pode conquistar aqui, agora, trazendo a vontade das duas partes. Então, esse é o nosso papel, assim, o tema da live é o papel da advocacia, né? Sim. Porque o direito consumidor, na verdade, a gente estuda, todo mundo tem um conceito de direito material na ponta da língua. Apesar da pandemia, está trazendo todo dia uma novidade pra gente. Mas é exatamente isso que eu ia falar, que esse momento que a gente vive de pandemia, essas medidas provisórias, todas elas, em absoluto, tá trazendo a importância e a necessidade de negociação das partes. Sim. Ressaltando isso. E isso, Érica, eu acho que diz muito. Primeiro, que as partes precisam negociar. E segundo, que será que o judiciário vai ter interesse por essas demandas individuais ou isso vai ser julgado de uma vez só, através de uma uniformização sem análise individualizada, o que é gravíssimo, tanto para o consumidor quanto do fornecedor. Eu acho, na verdade, que o legislador ele está tentando evitar essa enxurrada de ações. Por exemplo, na passagem aérea teve a 556 e a 557 lá em março. Aí agora, acho que semana passada, saiu uma, já vendo o resultado das duas primeiras, já está ali mudando umas coisinhas para melhorar, que é a questão do prazo de 24 horas para a companhia aérea comunicar ao consumidor da alteração de voo, porque antes era 72 horas. Ninguém atentou que com essa pandemia a companhia aérea só sabe em cima da hora que realmente só tem 2 passageiros e pode realocar eles para o outro voo da outra companhia, porque é isso que eles estão fazendo para sobreviver. Então, exatamente. A pandemia foi trazendo novidades de fatos que a gente teve que se adequar ao jurídico, justamente evitando essa judicialização em massa, né? Exatamente. E eu tenho falado também muitas vezes que a gente está sendo convidado a trazer para o direito do consumo um binômio muito importante, já muito usado no direito de família, que é possibilidade e necessidade. Tanto para o direito do consumo, quanto para o direito contratual, especialmente. Contratual, então, nem se fala. Obviamente que, assim, ontem eu até fiz uma análise das medidas provisórias e as pessoas ficam assim, meu Deus, está falando isso, está falando assim, calma aí, mas o Código de Defesa do Consumidor já falava isso há muito tempo. O Código de Defesa do Consumidor ainda continua vigente. Então, quando vem uma medida provisória que fala alguma coisa diferente ou deixa aberta, as pessoas ficam desesperadas. Mas, meu Deus, o consumidor é vulnerável e hipossuficiente, como é que fica isso? Eu falei assim, calma aí. Vamos analisar a medida provisória junto com o Código de Defesa do Consumidor, porque em nenhuma delas fala que o consumidor pode ser exposto a desvantagem exagerada. E isso é um direito básico do consumidor. Não, o equilíbrio contratual em tudo está protegido. Está sendo protegido pelas normas que estão sendo lançadas, tentando proteger. E o que não dá para mudar, por exemplo, tipo a escola e o aluno, ele incentiva a negociação, né? Exatamente. E prevê também a vulnerabilidade, né? Esse projeto de lei da mensalidade, ele prevê a vulnerabilidade em vários pontos dele. Né? A questão da restituição, a medida provisória. Você quer falar cada uma individual? Ou a gente pode seguir assim? Não, vamos seguindo assim. Eu lembrei, vamos seguindo? Eu lembrei, inclusive, acho que saiu ontem ou hoje, não, sexta ou hoje,
do transporte escolar. Isso Você aí, viu? saiu uma nota técnica, Tô se eu não me falando engano, que do se a gente Senacom. quiser, a gente faz uma live por semana, sexta-feira, a gente faz um resumão. É verdade, tem muita coisa. Então, assim, obviamente que eu acho muito difícil, a gente tem que entender isso da interferência do terceiro, seja do governo, do judiciário, que é humanamente impossível, principalmente em vivendo uma pandemia, que se regularize tudo. Não vai ter medida provisória para tudo, não vai ter. Então as pessoas precisam entender isso. Tem que ficar aguardando. Ah, mas uma lei, mas a lei não sai, a lei não sai, a lei não sai. E por um lado é bom, porque tem milhões de pessoas assistindo sessão da Assembleia Legislativa. Quando que a gente assistia isso? Uhum, A gente não assistia, entendeu? uhum. Então, assim, tudo tem um lado bom. Então, o que a gente precisa pensar? Vou dar um exemplo aqui na medida provisória em relação dos cancelamentos de eventos, de turismo, de lazer. Manda. Não tem nada de novo. Tem uma crítica muito forte em relação ao dano moral, obviamente, indiscutível. Mas o que ela fala? Que o fornecedor deve apresentar ou possibilitar ao consumidor a possibilidade de remarcação do evento, geração de crédito, abatimento do preço para contratação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor já permite, desde lá de trás, em caso de impossibilidade de cumprimento da oferta, reexecução, abatimento proporcional do preço. É Aham. exatamente isso que é a medida provisória. E a medida provisória, ela traz uma situação que é o seguinte, ou outro acordo realizado entre as partes. E Uhum. caso seja combinado que vai devolver o dinheiro, a devolução integral corrigido para o consumidor. E aí a parte mais polêmica todas as situações tratadas dessa medida provisória constituem casos de força maior e tudo mais e não ensejam dano moral. Isso é gravíssimo. Porque como que uma Uhum. medida provisória vai falar o que é e o que não é dano moral? Mesmo porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária, né? Exatamente. Então, assim, o que eu gostaria de falar muito também para as pessoas é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado dos dois lados, consumidor e fornecedor. Há muito tempo eu falo de informação clara e adequada. Mas é clara e adequada, assim, Érica, qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer grau de escolaridade e profissão tem que entender. É Uhum. meio absurdo quando você olha numa vitrine e você não entende o preço. Você já viu isso? E Você chega já perto, aí você tem que e, fazer conta, e é obrigatório ser claro e é obrigatório estar na vitrine, né? exatamente. Aí você fica assim, cheguei perto, li, não consegui entender quanto que custa. Né? Então, assim, parece que é difícil, mas não é difícil. Tem que estar claro e tem que estar adequado. Então, em relação a essas medidas provisórias e do direito do consumo, o que a gente tem que entender de uma maneira muito clara, que é o que eu penso, não sei se você pensa assim. A gente tem que entender que a gente está passando por um momento de crise, que tem inúmeras medidas provisórias, que determinam inúmeras coisas diferentes em inúmeras situações. Ponto, primeiro. Segundo, a gente tem que pensar que é muito provável que as situações que sejam judicializadas nesse momento vão ser julgadas em um momento de normalidade. Uhum. De normalidade. Você vai entrar com uma ação hoje, uma situação hoje, pode ser que ela seja julgada daqui a um ano, que esteja tudo normal. Então é Uhum. muito importante que aceitem qualquer tipo de acordo, documentem, e se for ajuizar, se qualquer e for fazer acordo, que coloque no acordo que é em decorrência da situação de pandemia que a gente vive. Porque depois, lá na frente, a gente tem uma memória péssima. E quando você fala que Não, você tem que convencer o outro ainda, é não. mais difícil ainda, Em entendeu? alguns casos, Sueli, eu prefiro ir no cartório e fazer um acordo com a fé pública, com a participação do tabelião. Alguns casos que tem um valor muito alto e tal, eu prefiro ir para depois não questionar. Tanto que lá já coloco, eu já fiz, nessa pandemia eu já fiz uns 5, tá? Que lá reconhece a situação da pandemia, as duas partes, e mesmo assim estão se submetendo ao acordo. Acho isso legal. Apesar do custo Sim. ser maior, acho que é um custo-benefício que leva para adiante. Outra, outra situação interessante que eu vi foi a que eu te falei agora, do transporte dos meninos, da escola, né? Mas não é obrigatório, eles não conseguiram fechar uma norma impositiva, né? Incentivam um acordo,
Dão algumas, eu acho que dão duas alternativas já para ter em mente. Ó, você paga agora e tem crédito depois. E tem alguma outra que eu não lembro, não sei se você lembra. Que é justamente falando, Do pessoal. abatimento dos dias que não foi prestado serviço. Mas aí, se você perceber que os últimos 2 meses não teve transporte escolar, não tem. Simplesmente são 2 meses que o cara não vai receber. E aí, interessante isso, sabe por quê, Suelen? Sabe o que eu vi lá no Fundamentação? Falando assim, se não pagarem, se todo mundo começar a não pagar, simplesmente aquele serviço que você gosta para o seu filho, com segurança, pode, depois da pandemia, não estar disponível mais. E outra observação que lá fala não estará obrigado o prestador de serviço a prestar serviço para você no valor contratado anteriormente. Ou seja, se ele tiver com um custo apertado, ele vai aumentar o valor. E se você continuar pagando e tiver crédito depois, ele continua, a relação vai continuar. Olha que interessante. Ele não é impositivo, mas está incentivando o consumidor a ter um raciocínio do que não tenho, não pago. Né? Sim, mas é exatamente aquele binômio possibilidade e necessidade. Uhum. Né? A gente está sendo convidado nesse momento de pandemia a olhar o outro lado. E isso normalmente a gente não fazia. Exato! Né? Porque olhar o outro lado. Porque o outro lado ele passa a ter nome. Porque a gente conhece o outro lado, né? Essa questão do transporte escolar, ela é fantástica que você deu. Porque eu conheço a pessoa. E eu sei que se eu não pagar, ele não vai ter subsistência. Então, assim, eu sou consumidor, eu continuo vulnerável, eu posso ser hipossuficiente nessa situação, mas eu conheço o outro lado, eu tô dando um rosto ao meu problema, ao meu fornecedor, né? E isso antes a gente não fazia. Porque a gente estava acostumado a demandar contra grandes empresas, não contra a escola do meu filho, não contra a pessoa que pega o meu filho em casa. Verdade. Então, assim, a demanda de consumo, ela tem que ser analisada com muita cautela, com muito cuidado nesse momento. A gente não está falando, e até para eu me explicar, né? Assim, eu não estou falando de não reconhecer direito, não reconhecer vulnerabilidade, não estou falando que o consumidor tem que ter direito a mais, ou que ele pode ser exposto a desvantagem, muito pelo contrário. Nem estou ignorando que algumas famílias não vão conseguir ter essa postura de continuar pagando por um serviço que não está levando porque está apertado para pagar a conta de luz, o recebimento do salário foi diminuído, enfim, não estou falando isso. A gente nem pode entrar nessa seara. O que nós estamos falando é do intuito normativo, né? O intuito Exatamente. E do nosso papel como advogado de levar esse entendimento ao consumidor e ao fornecedor para que todos os dois sobrevivam lá na frente. Exatamente, exatamente. E transparência, né? Transparência. A questão da transparência, eu acho que ela fica muito nítida, de verdade, em toda a discussão da mensalidade escolar. Porque, assim, tá um problema tão grande, generalizado em relação a isso, que eu fico me perguntando se quando a lei chegar ao final da votação e virar realmente uma lei, se ela vai resolver todos os problemas que existem desde que as crianças começaram a ficar em casa. Mesmo porque eu acho complicadíssimo quem já pagou a escola devolver. Complicadíssimo. Tá passando. Na verdade, perdeu o time da discussão e eu acho que as escolas perderam a grande oportunidade de, através da transparência, que é o que você falou, dialogar com os pais dos alunos. Se fosse transparente, estava ali, olha, só dá para reduzir 20%. Olha, só dá para reduzir 10%. Mas essa postura de inacessibilidade, é inacessível conversar com a escola, é impossível ter um acordo, simplesmente não. E aí você quebra todo o discurso da gente, vamos para o acordo e tal. Essa quebra, aí sim, o fornecedor está pedindo a judicialização. Exatamente. O que eu tenho falado desde o início, desde quando começou isso, várias pessoas, olha o que você acha, Eu falei assim, eu acho que todo mundo já demorou muito tempo para montar um comitê, um grupo de mediação, porque assim, é impossível
vamos trazer para a realidade. Eu conversar com 3 mil responsáveis. Uhum. É impossível dar uma resposta satisfatória a todo mundo. Mas eu posso criar grupos. Eu posso criar um responsável por cada sala. Eu posso fazer e tratar diferente quem realmente precisa, né? E aí vou dar um exemplo. Eu acho que a legislação, a gente está falando do projeto de lei 197/2020, com a emenda substitutiva 2 da Que é Comissão da, de Justiça, da Assembleia Legislativa. da Assembleia Legislativa do Espírito Uhum. Santo. Que ele faz um misto, né, de desconto obrigatório com possibilidade de negociação, desde que não desvantajosa ao consumidor. Então, o que ele fala? Fala assim, olha, desde o início, o Ministério Público está falando lá atrás, apresente a sua planilha de custos. E eu estou vendo vários fornecedores, falam assim, não vou apresentar, não tenho que apresentar nada. Que isso, né? Mas chegou num momento que as pessoas estão tendo que negociar colocando as cartas na mesa com muita boa fé e com muita transparência. Porque eu vou te falar uma coisa também. Tem consumidor que não teve redução de salário. Sim. Não teve redução nenhuma. Mas é inegável que o serviço que ele contratou não está sendo prestado da maneira que ele contratou. Então, sim, a gente cai na resolução do Código de Defesa do Consumidor de impossibilidade de cumprimento da oferta. Ou então a oferta é distinta da que eu contratei. Né? Exatamente. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor fala quando eu não consigo cumprir a minha oferta da maneira que ela foi feita? Eu não consigo prestar o meu serviço da maneira que ele foi contratado? Abatimento proporcional do preço. E como que você prova o abatimento proporcional do preço? Mostrando quanto que diminuiu o custo da prestação de serviço. Eu acho que as escolas deram uma claudicada aí, perderam o time. Lá no começo eles podiam ter sido transparentes. Eu acho também que perderam. Conversado, né? com os pais de alunos, fizesse um conselho ali, olha, tá aqui a transparência, nós tivemos essa redução. Eu já vi, inclusive, decisão judicial de escolas reduzindo o aluguel do local. Exatamente. Se elas estão conseguindo o aluguel do local com o fundamento da pandemia, imagina os pais e alunos. Exatamente. Né? E tem uma questão muito relevante que é o seguinte, que a gente falou lá atrás. Esse é o tipo de demanda que tem rosto, tem nome. Sabe por quê? Porque eu conheço o professor, eu conheço a moça da limpeza, eu conheço a tia da cantina. Entendeu? Então, toda vez que a escola fala, olha, se a gente não conseguir, a folha de pagamento continua o mesmo, é a tia da cantina que vai ter que ser mandada embora, é o professor que vai ter que ser mandado embora. Então, isso faz com que a proximidade das partes nessa relação de consumo viabiliza, não inviabiliza a negociação. Isso tem que ser um motivo para viabilizar, para tornar a negociação mais humana. É lógico. Inclusive, as possibilidades da redução de custo trabalhista, quase todas as escolas aderiram. Então, era só fazer a transparência. Olha, nós conseguimos reduzir aqui 30% da nossa folha, conseguimos reduzir 50% do aluguel e vamos repassar 20% para vocês para a gente continuar no equilíbrio, porque continuar tendo lucro. Afinal, nós estamos prestando um serviço. Não é o que a gente gostaria, porque eles também estão em possibilidade de dar. Eles não estão deixando de dar porque eles não querem. Né? É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. De que essa transparência que você falou, ela é primordial. E aí eu acho que a gente tinha que... se alguém me perguntasse, Suelen, qual a sua opinião pessoal sobre isso? Eu acho que a gente tem que fazer uma negociação mista. Com um desconto em regra, aquele diretamente relacionado à diminuição do custo e geral para todo mundo. Olha só, a gente teve diminuição de 10%. Então, todo mundo, automaticamente 10%. Porque é o custo efetivo que eu consegui diminuir. Agora, vamos conversar individualmente com quem teve jornada reduzida, salário reduzido, foi mandado embora, isso e aquilo? Aí a gente está falando de questões individuais e que precisam ser analisadas de maneira individual. Porque o que todo mundo tem que pensar é o seguinte, gente, uma hora isso aqui vai acabar. E esses contratos precisam ser mantidos. Então, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né, segundo semestre, ou ano que vem, o meu filho vai ter que voltar para a escola. E qual escola? Exatamente, eu gostei dessa conversa que eu tive sobre o prestador de serviço da Van, que ele deixou muito claro. Eles falaram assim, olha,
se vocês pararem de pagar o serviço da van, pode ser que depois da pandemia, daqui a 2, 3 meses, esse serviço não vai existir mais, o cara não vai conseguir suportar. E se existir, eles também não vão ser obrigados a dar o mesmo valor para você. Para você. Então, mostrou muito claro, é igual das escolas. Depois você não vai querer ser seu filho estudando? Você vai tirar o menino da escola? Não, você quer que a escola sobreviva. Você tem que fazer de uma forma que você sobrevive. Que tenha seus direitos resguardados. Mas a escola também sobrevive, né? E a gente, Érica, a gente projeta muito as nossas emoções para as nossas relações contratuais, as nossas relações negociais. Nós somos assim. E a gente deixa de comprar porque a gente ficou puto. A gente tira lá da escola. Tá aí que é um dos papéis do advogado, né? Sim, exatamente. Você senta na mesa aqui, seu cliente na frente, ele começa a despejar emoção, você só escreve o cerne jurídico do negócio. Deixa ele largar as emoções, que a emoção não é pra gente. Eu tive uma reunião agora há pouco de uma questão e que eu precisava ouvir os dois lados. Ele me ligou e falou assim, Sueli, eu queria ouvir a sua opinião. Eu falei, não, fala tudo que você tem pra falar. Abra o seu coração, fale. Falou tudo. Anotei. Agora eu vou ligar para outra parte que vai falar tudo o que você tem para falar. E eu vou ver os pontos de convergência e divergência, porque vocês podem concordar em muito mais coisas que vocês imaginam. Sim. E os pontos de divergência serem mínimos. Só que a gente tem uma facilidade de tornar o problema muito maior. E aí a questão da escola, essa questão da transparência, ela é muito relevante. O contrato de consumo, além de ser um direito do consumidor, é um dever do fornecedor. E eu digo sem sombra de dúvidas que é o direito-dever mais importante do Código de Defesa do Consumidor, é o direito à informação clara e adequada. Porque é dali que sai nulidade de cláusula contratual, é ali que sai entendimento favorável, mais favorável ao consumidor, porque a cláusula é ambígua ou mal escrita. Uhum. É dali que sai cumprimento forçado da oferta. É dali que sai reexecução do serviço sem pagamento adicional. E essa importância também é para o fornecedor pelas mesmas justificativas que você acabou de dar. Porque se o contrato ele passa por uma análise jurídica de transparência, você não vai ter ambiguidade, você não vai ter cláusulas ocultas, você não vai ter arguição de entendimento contrário ou dúvida. Não vai ter. Então, uma das coisas que eu sempre faço, tá, Sueli? Sou contratado por uma empresa, hoje, nova, seja lá de que ramo que seja, me passa os contratos. Porque é dali que vai surgir todas as causas dali para frente. E o consumidor, ele tem aí por suficiência. O consumidor, ele não vai entender de termos técnicos. O consumidor, ele não vai entender de carro, ele não vai entender de internet, de para quem está sendo escrito aquele contrato. E aí, outro dia eu estava assistindo uma palestra, adoro, a internet está ótima, né? A gente assiste de tudo agora. Eu estava assistindo do Legal Design, que é justamente, eu acho que é o Legal Design o nome? Legal Design, que é você adaptar o contrato ao quem está lendo. E isso a gente faz, assim, nós mais antigos, a gente faz sem sentir, que a gente não sabia que era Legal Design o nome. A gente faz já pensando no quem vai ler, né? Mas é muito interessante trazer isso para a galera mais nova. Exatamente. Porque escrever difícil não é a ordem hoje. Escrever difícil. Escrever fácil. É verdade. Ontem eu falei assim com uma amiga, né? Falei assim, gente, olha só. A gente precisa tornar as coisas mais atraentes. Inclusive as nossas experiências de consumo, do contrato até a finalização. Pensa num contrato de adesão, que as margens são bem pequenas, as letras bem pequenas e você pega para ler. Você vai assinar, você vai ler apenas o que está muito próximo da sua assinatura. Porque aquilo ali não é um convite para ler, muito pelo contrário, é de adesão, você não está aqui para ler nada. Agora pense num livro infantil, que tem muitas imagens, muito colorido, pouco texto, você entende com as imagens, qual que é mais prazeroso, qual que aproxima mais? Entendeu? O legal design é exatamente isso. Tem maneiras mais agradáveis de você falar e de maneiras que são mais fáceis de entender. Essa questão de que o consumo é uma experiência,
Queria dar dois exemplos. A medida provisória da aviação mostra exatamente isso. O como que é distante essa negociação. Tá lá, vai devolver em 12 meses, se você quiser o crédito não vai ter multa, mas se você quiser o reembolso vai continuar tendo multa. Acabou. É uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, aos direitos do consumidor, como muitas coisas da resolução da ANAC são. Uhum. E como são chicoteadas todos os dias. Do pagamento da bagagem. Exatamente. Outro dia eu fiz um post, ô Sueli, falando bem assim, olha, antigamente a gente pagava uma vez só, aí a gente podia viajar, marcar assento e bagagem. Agora a gente paga o mesmo valor, não pode mais bagagem, não pode mais escolher assento, daqui a pouco você vai pagar para sentar. É o contrário, na ANAC vai o dar mundo, a opção mundo de aos avessos. viajar em pé, né? Mundo ao avesso na ANAC. A ANAC é o mundo ao avesso, é só piorando o trem. Exatamente. O Andrei falando na live de sábado. Todo sábado, 10 horas, eu faço uma live. Exatamente, eu falei sobre isso. Então, assim, a gente tem que usar a experiência do consumo para analisar essas situações, independente se você está advogando a favor do consumidor, fornecedor, e se você é consumidor. A medida provisória da aviação, ela deixa muito claro isso. Olha só, não tem negociação, vai devolver em 12 meses. Se quiser o crédito é integral, se não quiser, vai incidir a multa do contrato e acabou. Na verdade, ela traz segurança para as empresas aéreas. Exatamente. Não só por causa da pandemia. A ANAC, ela tem essa característica, ela tem essa diretriz, né? É trazer segurança para as companhias aéreas. Eu percebo muito, por exemplo, a ANAEL é diferente, a da saúde também é muito diferente. Exatamente. Ela visa um pouco. Às vezes a gente vê umas coisas meio bárbaras, mas a Anvisa, ela visa muito a saúde complementar também. É exatamente isso. Então, quando a gente fala da discussão da mensalidade escolar, é totalmente ao contrário. É uma aproximação das partes, né? Então, assim, essa questão da transparência, da apresentação do cálculo de custo, da negociação, do contato com o consumidor, eu acho que o importante é o seguinte: quando a gente fala de direito do consumo, de experiência do consumo, de não vender mais um produto ou serviço, vender sonho, status, prazer e etc., isso significa claramente que quando há qualquer problema naquele contrato, além de eu levantar a bandeira de que eu sou vulnerável, a cláusula vai ser interpretada no meu favor, e todas as regras de direito do consumidor, os consumidores imploram falando: eu quero ter atenção, eu quero atenção. Várias pessoas falam: eu gostaria que desde o início chegasse e falasse assim: olha, a gente tem toda essa folha de pagamento, é difícil, os professores, está todo mundo ainda, vai receber e tudo mais, mas a gente conseguiu diminuir o gasto, então assim, pelo menos 5%, 7% a gente já garante. Agora, se você está precisando, conversa com a gente. Então, quando a gente fala de consumo hoje, 2020, 2019, 2018, a gente está falando da experiência. O consumidor, ele quer ser acolhido. Então não dá para pensar só como uma compra e venda ou é o Código de Defesa do Consumidor e acabou. A gente tem que ultrapassar isso para tornar as experiências mais interessantes. E outra coisa, Sueli, assim, olhando da visão empresarial de novo, momento, aliás, a pandemia trouxe uma grande oportunidade das empresas mostrarem os valores. Em todo o compliance, em todas as alterações internas das empresas, eu participo muito do ambiente corporativo. Nós temos lá valores e tal, valores do setor tal, valores do setor tal. Esse momento de pandemia é justamente um momento onde as empresas podem mostrar o valor para o mundo exterior. Concordo. E a gente está vendo isso nas propagandas. Olha, as empresas de transporte terrestre foram muito afetadas. Tá lá, elas estão voltando devagarzinho, mas tá lá. Se puder, fique em casa. Mas se precisar viajar, nós temos aqui o desconto para os profissionais da saúde, nós temos desconto profissional tal, e mesmo assim nós estamos com a passagem mais barata, com toda a higienização. Isso mostra o valor da empresa. Mais uma vez, volto nas escolas, tá? Perderam uma grande oportunidade de ter aquela pessoa não só como consumidor, mas como um parceiro seu, como uma pessoa que vai deixar seu filho ali para sempre, com aquele ânimo de, poxa, essa escola foi legal comigo.
Então, podia ter ido desde lá da frente, ó, chamado todo mundo. Às vezes é um pai de aluno que está desde pequeno ali e agora está passando aperto e não consegue falar com a diretora. Olha que perda de Exatamente. valor da Sim, e empresa. mostrar também para os responsáveis, né, que é o seguinte, olha, tem muitas empresas que não têm 30% de lucro. Não tem 30% de lucro. Então, quando você chega com um projeto de lei que fale, ó, é 30% de desconto, você pode estar quebrando uma empresa. Uhum. Entendeu? E se você tivesse apresentado isso para o consumidor de uma Transparência. maneira. Gente, olha só, a gente não tem 30% de lucro. A gente É. não teve diminuição de custo. Sabe por quê? Porque uma plataforma digital para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo é mais caro do que a água e a luz que eu estou economizando. Sim, se tivesse Então, transparência, o que que a gente ia questionar? exatamente. Então, assim, eu vejo que as medidas provisórias, os projetos de lei, vêm muito da nossa impossibilidade ou da nossa ausência de conhecimento de negociar. Embora, se você conversar com qualquer brasileiro, a maioria, não, eu quero negociar, eu quero fazer minhas coisas e tal. Eu falo assim, mas você está cumprindo o seu papel de Uhum. informação, de esclarecimento? Então, agora, como nunca antes na história desse país, a gente precisa ter informação clara e adequada a todos os consumidores. E principalmente, assim, o que eu tenho visto, todas as situações que ensejam dano moral, que ensejam descumprimento, que não se enquadre em medida provisória ou que se enquadre, precisam ser documentadas de uma maneira muito inteligente, porque Uhum. você vai ter que provar com muita clareza que aquela situação foi excepcional, porque a gente já vive num momento excepcional. Então, o que a sua situação teve de excepcional para você ter um direito ao dano moral nessa situação? E lembrar que a prova tem que ser muito bem constituída, tanto para os dois lados, para a gente entender que esse processo vai ser julgado em um momento que não há pandemia, em talvez no momento de normalidade. Vamos numa perguntinha aqui, Sueli, ó. Tinha uma pergunta para você. Eu tô tentando voltar, tá, Dos pessoal? 90 dias. Que tava lá. Sueli, para Sim, é você. porque tem algumas medidas provisórias estão falando que, por exemplo, na questão dos eventos, que o consumidor tem que informar ao fornecedor que não quer, que remarcar abatimento, crédito e tudo mais, em 90 dias a contar da edição da medida provisória. Então, que seria 8 de abril, e que eles não incidiriam, que não iriam incidir multa em até 90 dias. Tem algumas outras medidas provisórias também que falam em relação a isso, que fala na aviação também, que as empresas não vão ser multadas em até 180 dias. Tem várias coisas. Mas eu acho muito importante a gente se atentar aos prazos de ação dessa medida provisória. Por exemplo, a medida Uhum. provisória fala que você tem que ver com o fornecedor o que você vai fazer em 90 dias. Esses prazos são imprescindíveis. Agora, os prazos de lá para cá, eu vejo com mais cautela, porque pode ser que essa medida provisória não dê em nada. Pode ser que ela Uhum. não vire lei, pode ser que ela seja modificada. Então, assim, o que é do consumidor para lá tem que ficar muito atento. O que é do fornecedor para cá, eu acho que cabe mais o direito de informação. É o meu posicionamento. Uhum. Vamos ali. A Aline Dias, lá de Linhares. Aline, espero que você esteja bem. Eu sei que você passou por uma cirurgia ontem. As soluções para diversos problemas decorrentes dos impactos econômicos da pandemia não vai passar pelo judiciário, mas passa pela advocacia. E é esse o ponto. Nós somos o protagonismo, nós somos os protagonistas dessa pandemia no âmbito jurídico, não é o judicial. As pessoas, eu acho que se tiverem bons advogados com uma mente mais aberta, as pessoas, eu entendo assim, tá, Sueli? Elas Sim. não vão querer levar problema para depois da pandemia. Se a gente puder solucionar os problemas da pandemia na pandemia, ou então logo após a pandemia, e solucionar o problema, aquilo ali para de existir na vida da pessoa. E, aliás, é uma das coisas que eu acho que eu já faço isso naturalmente. Eu não quero que aquele Sim, problema fique ali na cabeça do empresário. Eu quero que aquilo ali solucione. Né? exatamente. Exatamente, Aline. E as pessoas têm um entendimento, as pessoas têm um pensamento que assim, o judiciário demora, o judiciário é lento, isso e aquilo.
Então, com essa pandemia, sabendo que o judiciário não está funcionando na normalidade de antes, as pessoas acabam sabendo também que a solução do problema vai demorar um pouco mais, né? Uhum. E a advocacia tem que entender tudo isso que a gente está conversando aqui, porque é o contexto. Uma coisa, Érica, que a gente tem que ter na nossa mente é o seguinte: situações dessa como da pandemia que a gente vive, uma coisa eu tenho certeza absoluta. Eu falo para direito consumidor, direito empresarial, direito contratual, locação, qualquer coisa. Toda demanda que chegar no judiciário vai ser analisada no contexto. Uhum. Vai ser muito difícil a gente analisar individualmente. Por isso que eu estou falando, nas ações de consumo, o que ferir a vulnerabilidade, informação, dano moral, vai ter que ser provado com muito mais afinco, com provas muito mais robustas do que anteriormente, porque o judiciário vai analisar o contexto. Mesmo Eu não porque, tenho a menor Sueli, dúvida de mesmo falar porque isso. tem setores que simplesmente não conseguem cumprir o contrato por causa da pandemia. Então, isso também vai ser Exatamente. sopesado lá na frente. Ah, eu tinha que entregar num prazo de 30 dias aquele. Vou fazer um chute aqui, é um conjunto de cerâmica. Sim, mas eu não consigo mais porque o fornecedor não me dá tinta, eu não consigo, não chega a tinta, eu não consigo entregar. Enfim, Sim. é pandemia não é só para um lado, é pandemia para todo mundo, né? É verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, antes de responder a pergunta aqui da Erdilana, rapidinho. Essa questão, por exemplo, eu não consegui entregar, não consegui fazer isso e aquilo. É justo que corra juros e multa para o consumidor quando a prestação de serviço não pode ser executada? E isso tudo provado, Então, né, assim, Sueli? Ele prova que o cara não entregou exatamente. para ele não repassar para você. Então, Então, assim, não é difícil fazer uma negociação nesse sentido sem colocar o consumidor em desvantagem, sim, né? Porque exato. a rescisão do contrato é uma desvantagem para o fornecedor, tá? Com É um certeza. direito do consumidor, mas é uma desvantagem enorme para o fornecedor. A Erdilana está falando o seguinte: por que as empresas não cumprem sabendo que é lei? Eu acho que isso é muito cultural. Uhum. Nosso. Existe uma cultura de judicialização que eu acho que vai continuar a persistir por muitos anos, porque a gente coloca vingança, a gente Tá coloca emoções, a gente diminuindo, quer mas ver, tá? existe. Tá Existe. diminuindo, mas A gente quer existe. ver o outro ali do outro lado. Então, assim, a abordagem diferenciada da advocacia para essas soluções, de falar, olha, você pode resolver sem precisar ir lá, calma, você tem razão, e tenha calma, né? Essa abordagem diferencial é muito importante. A gente tem algo relacionado ao custo do litígio no Brasil por essas empresas, porque a empresa faz conta. A empresa Uhum. faz conta. Quanto que custa eu pagar agora? Quanto que custa eu chegar no STJ com possibilidade de tentar reverter? É Uhum. conta. Uhum. Então, isso também tem que ser considerado. O Rodrigo Sanz, excelente advogado. Olha, Rodrigo, um abraço para você. A base dos negócios jurídicos foram alteradas. Excelente abordagem. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de consumo, para eu finalizar aqui minha fala, que eu acho que já está acabando, a gente 2 minutos. continua tendo vulnerabilidade, a gente continua tendo hipossuficiência em alguns casos, a gente continua, o Código de Defesa do Consumidor continua vigendo, o consumidor não pode ser exposto a desvantagem exagerada, não pode ter alterações contratuais unilaterais. Isso tudo continua valendo. O que a gente está falando aqui é que tem que ser possível você fazer uma negociação dentro desse parâmetro. Isso Uhum. tem que ser possível. Tem. Porque o que não é possível é todas essas demandas irem para o judiciário, que vai analisar dentro de um contexto que não é a sua análise individual. É isso mesmo. Entendeu? Porque o consumidor vai ser prejudicado, porque o dano moral dele pode não ser reconhecido porque ele está em pandemia, e o fornecedor vai sofrer uma imposição de desconto que ele não suporta financeiramente. Inclusive, Sueli, rapidinho aqui para finalizar, também não está suspenso a transparência e a boa-fé. Cabe ao fornecedor também, nesse momento, falar, olha, por causa disso, disso, mostrar lá com transparência e falar, não consegui cumprir. Isso vai Exatamente. diminuir uma responsabilidade dele lá na frente, se alguma coisa for questionada. Sueli, foi muito legal, Exatamente. foi muito bom. Imagina, eu que Acho que essa agradeço. abordagem é muito legal, saindo um pouco do direito material, assim, conversar sobre a advocacia, sobre o nosso papel. Verdade. Espero ter contribuído de alguma forma. Você é linda. Você é massa, como diz o pessoal mais jovem. Você é massa. A gente pode fazer isso toda semana, tá É bom? verdade. Muito obrigada. Um grande abraço para todo mundo que está aqui. Obrigado pelo convite, Érica. Espero de verdade ter conseguido trazer informações relevantes para todo mundo. Eu também. Um abraço, pessoal. Beijão. Outro. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.